Desde sempre só existiu um Deus, o único Deus, Criador de todas as coisas, e apenas a figura do bem. Até então, o homem não tinha conhecimento do mal. Deus, ele quando fez o ser humano, ele deu esse poder para o ser humano de escolher, mas alertou sobre o mal. E o ser humano, ele em algum momento acabou escolhendo esse lado do mal. E por causa dessa escolha, nós temos visto tanto sofrimento neste mundo. Quantas pessoas até perguntam por que nós sofremos tanto se Deus ele existe? Por que tantas crianças sofrem? Por que tantas pessoas sofrem nesse mundo se Deus ele existe? Só que existe também, por causa do erro do ser humano, a imagem do mal. É certo que o mal ele não aparece como verdadeiramente ele é. Ele usa coisas para disfarçar a sua imagem. Por isso, eu digo para você, o resultado da humanidade hoje é a distância que está desse Deus. Quanto mais distante eu estiver de Deus, mais próximo eu vou estar do mal. Isso é uma coisa que nós escolhemos. Se hoje perguntar para as pessoas o que elas querem, o que elas preferem, se elas preferem a Deus ou o diabo ou o mal, elas vão dizer que quer a Deus, ela quer o bem. Há pessoas que ainda declaram que quer o mal por não conhecer o mal ainda como é a sua figura. Então o mundo ele vai de mal a pior por causa das suas escolhas. Então, hoje nós temos para nós escolhermos o bem e o mal. E a palavra de Deus aqui no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 11, ele fala sobre Jesus, que essa escolha, ele diz assim, ó, versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Veja bem, todos nós somos construtores da nossa vida. Só que com qual pedra, qual material eu estou construindo a minha vida? Deus enviou o Senhor Jesus como essa pedra fundamental, para que nós venhamos construir a nossa casa sobre esta pedra, sobre essa rocha que é o Senhor Jesus. Mas é uma questão de escolha. Muitos acabam escolhendo o lado do mal em nome de Deus. Quantas pessoas que elas aderem às coisas deste mundo como se estivesse adorando a Deus. Nós não precisamos de nada desse mundo, das coisas desse mundo. Nós precisamos nos voltar para Ele. Ele continua dizendo assim no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você confia em quem? Você é uma pessoa que a sua vida está confiada em quem? Você sabia? É muito fácil nós vermos se nós estamos seguindo a Deus ou não. É muito simples. É só
nós olharmos o nosso semblante diante do espelho e diante também das pessoas, mas principalmente diante do espelho, o nosso semblante, ele sempre vai nos mostrar se realmente estamos perto ou se estamos longe de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus nos afirma que não existe outro nome pelo qual foi dado entre nós para que venhamos ser salvos, somente o nome de Jesus. Então não adianta você correr nem para um lado nem para o outro. Não adianta você correr para aquilo que o mundo oferece em nome de Deus, como se fosse um Deus. Quantas pessoas vêm sofrendo até hoje porque elas aderiram a imagens, a guias, a tantas outras coisas como se fosse Deus, em nome de Deus. Mas elas sabem que o semblante é o que denuncia como que está a nossa situação, a nossa condição espiritual. É ela que nos mostra se estamos perto ou se estamos longe de Deus. Mas Deus enviou o Senhor Jesus justamente para esse propósito, para que nós venhamos nos aproximar dele. Um dia, o homem só conheceu o bem, mas por má escolha, ele passou a conhecer o mal. E hoje nós temos visto esse resultado. Quantas pessoas estão do lado da figura do mal, como se estivesse do lado de Deus. E elas estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque elas acreditam na ideia delas, na ideia que foi passada para elas. Elas acreditam naquilo, mas as suas vidas não mudam, não chegam a lugar nenhum. Então, se você hoje quer conhecer a Deus de verdade, só tem esse caminho, Jesus Cristo. Se você se entregar, se você se arrepender, se você buscar de todo o coração, ele vai deixar se achar por você. E, naturalmente, sua vida vai ser transformada, o seu semblante será transformado, porque uma das primeiras coisas que Deus nos traz é paz. Quem tem paz tem tudo, mas quem não tem paz pode ter tudo, mas ao mesmo tempo não ter nada. Pense nisso e certamente Deus espera por você.